Dear Jesus, thank you for giving me that nice kite. And thank you also for taking it away so that you can give it to someone else. But God loves us. He loves you bad or evil to show you He never had it so good. And to be more thankful for when things are good and when things go good. And when you have the good of all goods. You can never be happy without that good in your heart. God's good. Alguns dos programas infantis mais perturbadores da televisão não pareciam estranhos no começo. Pareciam seguros, familiares, quase acolhedores. E talvez seja exatamente isso que torne certos casos tão difíceis de esquecer. A sensação de que o que parecia mais inocente era, na verdade, a parte mais enganosa de tudo. À primeira vista, Life with Grandpa não parecia carregar nada de especialmente sombrio. O formato era simples. A proposta era acessível. Havia a figura de um avô, um ambiente voltado à infância e aquela atmosfera típica de programas que tentam transmitir proximidade, confiança e alguma forma de orientação moral. Tudo na superfície apontava para um tipo de conteúdo que deveria parecer inofensivo. E esse detalhe importa, porque quando um programa já nasce com aparência estranha, o espectador naturalmente cria distância. Ele observa com desconfiança. Ele procura o elemento incômodo. Mas quando um programa nasce com a aparência exata de algo que deveria ser seguro, a atenção baixa, a guarda desce. E é nesse espaço que certos conteúdos conseguem existir por muito mais tempo sem que ninguém perceba, de imediato, o peso real do que existe ao redor deles. No caso de Life with Grandpa, o primeiro impacto não vem do medo, vem da familiaridade. O programa parece pequeno, quase artesanal. Tem aquele tipo de simplicidade que hoje pode soar datada, mas que no contexto em que foi produzido, se encaixava perfeitamente no universo da televisão infantil de nicho. Personagens acessíveis, linguagem moralizante, ambiente doméstico e uma presença central construída para parecer sábia, estável e confiável. Só que existe uma diferença importante entre algo parecer inocente e realmente ser. E essa diferença, no começo, quase nunca aparece de forma clara. Ela surge como sensação, como um incômodo pequeno demais para ser explicado de imediato. Um detalhe no tom, uma rigidez excessiva por trás de uma fala simples, uma atmosfera difícil de definir. A impressão de que aquilo não parece exatamente errado, mas também não parece totalmente leve. E talvez essa seja uma das características mais desconfortáveis de programas assim. Eles não provocam rejeição imediata. Eles provocam uma estranheza lenta. É justamente por isso que esse caso funciona tão bem como ponto de partida. Porque o problema de Life with Grandpa não está inicialmente em um grande choque visual. Não está em uma cena explícita. Não está em um momento óbvio que faça qualquer pessoa parar e dizer, imediatamente, que há algo de sombrio ali. O problema está no contrário. Está em como o programa se apresenta de forma calma demais, limpa demais, controlada demais. E em certos contextos, essa limpeza excessiva é exatamente o que merece ser observado com mais cuidado. Durante muito tempo, conteúdos como esse foram consumidos dentro de uma lógica muito simples. Eram feitos para crianças, portanto deveriam ser lidos como seguros. A estética ajudava nisso. A figura do Grandpa ajudava nisso. O tom de orientação também. Tudo parecia organizado para reduzir qualquer resistência do espectador e criar um tipo muito específico de confiança. E quando confiança se instala cedo demais, ela costuma impedir perguntas importantes. O que existe aqui é só a imagem. A imagem de um conteúdo infantil que parece querer ensinar, acolher e conduzir. E é justamente essa imagem que precisa ser compreendida primeiro. Porque mais tarde, quando a história real começar a emergir, esse contraste vai ganhar um peso muito maior. No momento,
o que importa é notar como tudo foi construído para parecer normal. Esse programa não foi feito para soar marginal, agressivo ou ameaçador. Ele foi feito para parecer apropriado, familiar, até respeitável. E é esse tipo de construção que, em retrospecto, costuma se tornar muito mais perturbadora do que qualquer estética estranha ou qualquer exagero visual. Porque quando a aparência de inocência é bem montada, ela não apenas esconde o problema, ela ajuda a protegê-lo. E talvez seja exatamente aí que Life with Grandpa começa a ficar realmente interessante. Não como um programa infantil estranho, mas como um programa infantil que, visto isoladamente, talvez nem chamasse tanta atenção. Porque o que faz esse caso ser sombrio não está totalmente na tela. Ainda não. O que está na tela, por enquanto, é a embalagem, o formato, a aparência de segurança, a versão pública de algo que aos poucos vai revelar que talvez nunca tenha sido apenas um programa infantil qualquer. Quantos programas infantis, por trás de uma aparência calma e inocente, escondiam algo muito mais estranho do que o público conseguia perceber na época? Porque no caso de Life with Grandpa, o que assusta não é só o que aparecia na tela. É a sensação de que a própria inocência do programa já parecia esconder alguma coisa. Se esse tipo de caso real, contado com profundidade, atmosfera e investigação, é o tipo de conteúdo que te prende, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz nos comentários qual foi a primeira coisa que te causou estranheza nesse programa. E compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de histórias obscuras da televisão, porque o que vem a seguir é o que realmente muda tudo. Quando a gente sai da aparência do programa e começa a olhar para o homem por trás dele. E é ali que esse caso deixa de parecer apenas estranho e começa a ficar realmente sombrio. And now, here's the exciting ending to this story. A few days later, we were walking through the banana groves when guess what I saw? Look, Uncle Alf! Auntie Sarah! Look over there! What is it, David? What did you see? It's my lost kite! Yes, I can see it. Look, Sarah. It's over there, flying high above the banana groves. Porque certos conteúdos só se tornam realmente perturbadores quando você para de olhar para a tela e começa a olhar para quem ajudou a construir o mundo ao redor dela. No centro dessa história estava David Berg. Num primeiro contato, ele poderia parecer apenas mais um líder religioso alternativo, alguém ligado a um grupo espiritual surgido fora do padrão tradicional. Mas com o tempo, esse nome passou a ser ligado a algo muito mais pesado. Berg foi o fundador do movimento que ficou conhecido primeiro como Children of God e depois como The Family International. No início, como acontece em muitos casos assim, a proposta parecia idealista para quem estava dentro. Havia a promessa de uma vida espiritual mais pura, afastada do mundo comum, com regras próprias, senso de missão e pertencimento. Só que movimentos assim raramente se sustentam apenas por crença. Eles também se sustentam por autoridade. E no caso de David Berg, essa autoridade era central. Ela não ficava apenas no campo religioso. Ela se espalhava para a forma como as pessoas viviam, educavam os filhos, organizavam a rotina e entendiam a própria realidade. E é exatamente aí que o caso começa a se aproximar de Life with Grandpa de uma forma muito mais desconfortável. Porque o programa deixa de parecer uma produção infantil isolada. Ele começa a parecer um reflexo de um sistema maior. Como se aquela imagem calma e acolhedora servisse também para apresentar ao público uma versão controlada de um universo muito mais rígido por trás. Esse é o ponto em que tudo começa a pesar mais. A figura do avô deixa de parecer apenas uma escolha narrativa. Ela começa a parecer estratégica. O avô transmite autoridade sem soar ameaçador. Transmite experiência sem parecer duro demais. E dentro de um contexto como esse, essa escolha deixa de parecer neutra. Talvez a palavra mais importante deste bloco seja influência. Porque David Berg não era um detalhe lateral.
Ele era o centro ideológico de um ambiente inteiro. E quando um programa infantil nasce perto demais de um centro assim, ele passa a carregar mais intenção do que o público imagina na primeira vez em que assiste. Até aqui, o caso já não parece tão inocente quanto parecia no começo. Mas o próximo passo é ainda mais importante, porque é ali que o programa deixa de parecer apenas ligado a um contexto estranho e passa a parecer parte de uma engrenagem muito maior. E talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: em que momento um programa infantil deixa de ser apenas um programa e começa a parecer parte de algo muito maior, mais calculado e muito menos inocente do que parecia na superfície? Porque no caso de David Berg, o que torna tudo tão pesado não é só a figura dele isoladamente, mas a sensação de que toda aquela imagem de segurança podia estar servindo a um propósito que o público jamais imaginava quando ligava a televisão. Se esse tipo de história real, contada com profundidade, atmosfera e análise, é o tipo de conteúdo que realmente te prende, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de casos obscuros da TV e me diz aqui nos comentários: em que ponto para você esse caso deixou de parecer apenas estranho e começou a parecer realmente sombrio? Porque o que vem a seguir é o momento em que as peças começam a se encaixar de verdade. E no final desse vídeo, existe uma revelação que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse programa inteiro. Depois que David Berg entra na história, Life with Grandpa deixa de parecer apenas um conteúdo infantil antigo e começa a parecer funcional. Essa é a verdadeira virada do caso. Porque um programa pode ser esquisito por muitos motivos: estética datada, atuação artificial, cenário desconfortável, tom moralista. Mas aqui o desconforto vai além disso. Ele cresce quando você percebe que o programa não parecia existir só para entreter. Ele parecia existir também para transmitir uma imagem de segurança, de estabilidade, de pureza. E quando um conteúdo infantil nasce dentro de um ambiente ideológico tão forte, ele deixa de ser neutro. Mesmo que o público não perceba na hora, ele passa a funcionar como uma vitrine, uma forma de mostrar ao mundo uma versão limpa, organizada e confiável de algo que fora da tela já era muito mais controverso do que aquela embalagem sugeria. Esse é o tipo de detalhe que transforma um programa comum em um caso realmente perturbador. Porque a partir do momento em que o conteúdo infantil passa a servir também como fachada, cada escolha dentro dele começa a parecer menos inocente. A figura central, o tom acolhedor, a simplicidade do formato, tudo parece muito bem posicionado para reduzir resistência e criar confiança. E confiança, em programas infantis, é poderosa. Pais não ligam à televisão esperando encontrar uma camada ideológica escondida por trás de um conteúdo aparentemente inofensivo. Crianças não assistem desconfiando de manipulação. E é exatamente por isso que esse tipo de imagem pode funcionar tão bem por tanto tempo. No caso de Life with Grandpa, o que assusta não é apenas o que aparece na tela. É a sensação de que a tela estava ajudando a suavizar algo muito maior. O programa parece calmo demais, seguro demais, organizado demais. Como se tudo estivesse ali para transmitir uma normalidade muito específica. E talvez seja justamente por isso que ele se torna tão desconfortável depois. Porque deixa a impressão de que não era só um programa infantil, mas uma peça de apresentação de um universo que precisava parecer muito mais inocente do que realmente era. No fim, esse bloco revela uma coisa simples. Life with Grandpa não parece perturbador apenas porque envelheceu de forma estranha. Ele parece perturbador porque começa a soar útil demais para ser só entretenimento infantil. E se até aqui tudo já começou a escurecer, o próximo bloco é onde essa aparência finalmente começa a rachar. Por muito tempo, a imagem de inocência ainda conseguiu se sustentar.
E talvez essa seja uma das partes mais desconfortáveis de toda a história. Porque, quando um programa infantil é cercado por uma estética calma e familiar, ele não entra facilmente no radar da suspeita. Ele continua parecendo pequeno, seguro e quase irrelevante. E justamente por isso, as primeiras rachaduras raramente são percebidas como o começo de algo maior. No caso de The Family International, essas fissuras foram surgindo aos poucos. Não de uma vez, mas por meio de críticas, relatos de ex-integrantes, investigações e questionamentos que começaram a desmontar a imagem pública do grupo. O que antes podia parecer apenas um movimento espiritual alternativo, começou a ser visto sob uma luz muito mais pesada. E quando isso acontece, qualquer conteúdo ligado àquele universo passa a carregar outro peso. É aqui que Life with Grandpa deixa de ser apenas um programa infantil estranho e passa a parecer uma peça de algo muito mais desconfortável. A figura do avô, o tom acolhedor e a aparência segura já não parecem neutros. Eles começam a parecer parte de uma imagem construída para suavizar o que existia ao redor. Esse é o momento em que a inocência deixa de proteger. Porque até aqui, a estética infantil ainda funcionava como escudo. Mas quando o ambiente fora da tela começa a ser descrito de forma cada vez mais inquietante, a própria leveza do programa passa a ser uma das coisas mais difíceis de ignorar. Ela deixa de parecer só um detalhe de formato e começa a parecer um mecanismo de normalização. Talvez essa seja a fase mais desconfortável do caso. Não a fase em que tudo já está claro, mas aquela em que a dúvida começa a virar intuição. Aquela em que a imagem ainda parece calma, mas já não consegue parecer limpa como antes. É exatamente aí que o espectador começa a perceber que o desconforto não vinha apenas da estética antiga. Vinha do fato de que aquela estética estava encobrindo um contexto muito maior. E a partir desse ponto, o programa já não pode mais ser assistido da mesma forma, porque as fissuras já apareceram. E o próximo bloco é o momento em que a verdade deixa de ser apenas sensação e finalmente revela o seu peso real. Era a forma como ele tentava distorcer a ideia de amor para justificar comportamentos profundamente inadequados. Em seus ensinamentos, Berg defendia que o amor deveria ser visto de forma muito mais ampla e sem os limites morais normalmente aceitos pela sociedade. Dentro dessa lógica, ele chegou a normalizar a ideia de envolvimentos românticos entre crianças e adolescentes, além de enfraquecer barreiras que deveriam existir com clareza absoluta. E é justamente isso que torna esse caso tão sombrio. Não se tratava apenas de um líder com ideias excêntricas, mas de alguém que ajudou a criar um ambiente onde limites básicos de proteção foram relativizados de maneira extremamente desconfortável. E talvez seja aqui que esse caso deixe de parecer apenas estranho e passe a se tornar genuinamente perturbador. Porque, quando se olha para Life with Grandpa só pela superfície, ainda existe a chance de ver tudo como apenas mais um programa infantil antigo, pequeno e aparentemente inocente. Um avô, lições simples, um tom calmo, uma imagem de confiança. Mas o que torna esse caso tão sombrio é que por trás dessa aparência infantil, existia um universo ideológico profundamente distorcido, e no centro dele estava David Berg, fundador do grupo que ficou conhecido como Children of God e depois The Family International. O problema nunca foi só o programa. O problema era o mundo que existia por trás dele. David Berg não pregava apenas separação do mundo comum ou obediência religiosa. Ao longo do tempo, ele construiu uma lógica em que limites morais básicos eram relativizados. A autoridade do líder ficava acima de qualquer referência externa, e a linguagem do amor era distorcida até perder completamente o sentido saudável. Dentro dessa lógica, o amor deixava de ser proteção e passava a ser ferramenta de controle. E é justamente aí que o caso se torna tão bizarro. Porque não estamos falando apenas de um líder excêntrico com seguidores fanáticos. Estamos falando de um homem e de um grupo associados a um histórico de denúncias gravíssimas. Abuso sistemático, punições severas, isolamento
controle psicológico e práticas sexuais profundamente controversas dentro da organização. Uma corte britânica concluiu que o grupo havia se envolvido em abuso físico e sexual sistemático de crianças, além de castigos severos e sequestro/segregação de menores, deixando traumas duradouros. Ao mesmo tempo, o grupo ficou ligado a uma das práticas mais perturbadoras de sua história pública, o chamado flirty fishing, em que mulheres eram incentivadas a usar sexualidade como ferramenta de recrutamento e influência. Berg transformou isso em doutrina. E quando um movimento que se apresenta como espiritual também carrega esse tipo de prática, a palavra controverso já não é suficiente. O que existe ali é uma ruptura moral muito mais profunda. Mas talvez a parte mais desconfortável de todas seja esta. Berg não apenas pregava coisas extremas para adultos. Ex-membros, pesquisas e registros públicos apontam que o ambiente criado ao redor dele corroeu limites básicos de proteção infantil. A própria filosofia do grupo foi acusada de sexualizar de forma inaceitável um universo que deveria estar protegido por barreiras absolutas. E quando um líder começa a dissolver esses limites dentro de uma estrutura fechada, o resultado não é apenas estranheza. O resultado é um ambiente moralmente deformado desde a raiz. É isso que torna Life with Grandpa tão difícil de digerir depois. Porque na tela, tudo parece seguro, tudo parece puro, tudo parece infantil. Mas fora da tela, existe um pano de fundo marcado por investigações do FBI e da Interpol, acusações de abuso, relatos de ex-integrantes e achados judiciais tão graves que a inocência do programa se torna quase impossível de sustentar. Berg morreu antes de ser criminalmente condenado, mas o grupo que ele construiu ficou cercado por uma herança pública de acusações e decisões judiciais devastadoras. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas. O programa não precisava mostrar o horror de forma explícita para se tornar parte dele. Bastava parecer inocente. Bastava parecer confiável. Bastava ajudar a suavizar a imagem de um universo que, por trás da câmera, já era muito mais sombrio do que a televisão deixava parecer. No fim, Life with Grandpa não assusta porque começou sombrio. Ele assusta porque parecia infantil demais para ser questionado. Enquanto por trás daquela imagem existia uma estrutura marcada por manipulação, exploração, doutrina radical, sexualização inadequada e uma ruptura brutal dos limites mais básicos de proteção. E talvez a pergunta mais desconfortável que esse caso deixa seja esta: quando um programa infantil parece inocente demais, será que ele está realmente protegendo crianças ou protegendo alguma coisa por trás da tela? Para entender o que aconteceu com o Rick Rodrigues, primeiro é preciso voltar para o homem que ajudou a construir o mundo onde ele nasceu. Muito antes de Rick se tornar o centro de uma história perturbadora, existia David Berg, o fundador da Children of God, grupo que mais tarde passaria a ser conhecido como The Family International. Berg não criou apenas uma seita. Ele criou um universo fechado, onde fé, autoridade e controle se misturavam de um jeito tão profundo que, para muitas crianças, o absurdo deixou de parecer absurdo. E quando isso acontece cedo demais, a infância deixa de ser infância. Ela vira doutrinação. É nesse ponto que entra Life with Grandpa. À primeira vista, parecia apenas mais um conteúdo infantil. Algo leve, familiar, quase inocente. Mas por trás daquela estética aparentemente simples, existia algo muito mais inquietante. A tentativa de moldar o imaginário de crianças que já estavam crescendo dentro da lógica da própria seita. O líder não era apresentado como ameaça. Era apresentado como presença, como referência, como parte natural do mundo da criança. E talvez seja justamente aí que mora uma das faces mais sombrias desse caso. Quando o controle não começa pelo medo direto, mas pela familiaridade. Rick nasceu dentro desse ambiente, não do lado de fora olhando de longe, mas no centro,
cercado por uma estrutura que já havia decidido quem ele deveria ser, antes mesmo que ele pudesse entender quem era. Enquanto outras crianças aprendem, aos poucos, a diferença entre proteção e perigo, Rick cresceu em um mundo onde essas fronteiras eram apagadas desde o começo. E quando uma criança é ensinada a aceitar como normal aquilo que deveria causar repulsa, o dano não termina na infância. Ele continua crescendo junto com ela. Por isso, o caso Rick Rodrigues não começa no momento em que o mundo finalmente olha para ele. Começa muito antes. Começa quando uma criança passa a ser moldada por um sistema que invade sua identidade, distorce sua noção de afeto e transforma a obediência em sobrevivência. O homem que Rick se tornaria não surgiu do nada. Ele foi sendo construído em silêncio, dentro de um universo criado por David Berg. Um universo que parecia religioso por fora, mas que para muitos que cresceram ali dentro, funcionava como uma máquina de destruição lenta. The main reason is that I want there to be some record of the way I feel, my ideas, just who I was really. But I wanted to explain some of the things that I've been doing and thinking and some of the frustrations that I've had. Em janeiro de 2005, um carro parado no deserto chamou a atenção da polícia. Lá dentro, no banco do motorista, estava o corpo de um homem de apenas 29 anos. À primeira vista, parecia mais um caso trágico, mais comum. Um suicídio. Um fim silencioso. Um homem sozinho dentro de um carro, no meio do nada. Mas aquele caso estava longe de ser simples, porque pouco antes daquela descoberta, esse mesmo homem havia ligado para a própria esposa. E durante a ligação, confessou que tinha acabado de matar uma mulher em Tucson, no Arizona. De repente, aquilo deixou de ser apenas uma morte. Passou a ser o fim de uma história muito mais sombria. A polícia então seguiu até o endereço indicado. Dentro do apartamento, encontrou o corpo de Angela Smith. O homem morto no carro era Rick Rodrigues. E foi a partir daí que o caso começou a chamar atenção. Não apenas pela violência do desfecho, mas por uma pergunta muito mais perturbadora do que o próprio crime. Quem era Rick Rodrigues? Porque conforme os detalhes começaram a surgir, ficou claro que ele não era apenas um homem em colapso. Rick havia crescido dentro de um ambiente tão extremo, tão fechado e tão distorcido, que sua história parecia menos a trajetória de uma vida comum e mais a construção lenta de uma tragédia anunciada. Ele não nasceu em circunstâncias normais. Ele não foi criado em circunstâncias normais. E talvez nunca tenha tido a chance de se tornar normal. O mais inquietante é que Rick não era um membro qualquer daquele universo. Desde muito cedo, ele foi visto como alguém especial. Não no sentido afetuoso da palavra, mas no sentido simbólico, religioso, quase mítico. Dentro do grupo em que foi criado, ele não era apenas uma criança. Ele era um projeto, uma promessa, um nome cercado de expectativa. E é exatamente isso que torna essa história tão difícil de ouvir até o fim. Porque muitos casos criminais começam com uma decisão errada, uma briga, um impulso, uma noite fora de controle. Mas no caso de Rick Rodrigues, a sensação é outra. A sensação é de que o fim começou muito antes do carro no deserto, muito antes da ligação para a esposa, muito antes do corpo encontrado no apartamento. Para entender como essa história terminou com uma confissão, um assassinato e um suicídio, é preciso voltar muitos anos. Voltar à infância de Rick. Voltar ao lugar onde sua identidade foi moldada. Voltar ao sistema que o cercou desde os primeiros dias de vida. E esse sistema não era apenas rígido, não era apenas religioso, era algo mais profundo, mais obscuro, mais destrutivo. Rick Rodrigues cresceu dentro de um grupo conhecido mundialmente por acusações de manipulação, abuso e controle psicológico. Um grupo que prometia salvação espiritual, mas que para muitos ex-membros funcionava como uma prisão emocional e moral.
Só que no caso dele, havia um detalhe ainda mais perturbador. Rick não cresceu apenas dentro desse grupo. Ele cresceu no centro dele. Enquanto outras crianças já nasceriam marcadas por aquele ambiente, Rick carregava um peso ainda maior. Ele era ligado diretamente à cúpula da organização. Isso significa que sua infância não foi apenas observada. Ela foi moldada com um nível de interferência muito mais intenso do que o de uma criança comum. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o caso deixa de parecer apenas a história de um homem que matou e depois morreu. Ele passa a parecer a história de alguém que foi sendo destruído em silêncio por anos, até que o estrago finalmente explodiu da pior forma possível. Mas aqui existe um ponto importante. Nada disso apaga o que aconteceu com Angela Smith. Nada disso transforma Rick em inocente. E nada disso simplifica o mal causado naquele fim de trajeto. O que torna esse caso tão perturbador é justamente o fato de que duas verdades podem existir ao mesmo tempo. A de um homem profundamente ferido e a de um homem que, no fim, também causou destruição. E é por isso que essa história prende tanto. Porque ela não oferece conforto. Ela não entrega respostas fáceis. Ela não permite que você escolha um único rótulo e encerre o assunto. O caso Rick Rodrigues obriga a olhar para algo mais desconfortável. O que acontece quando uma criança cresce num ambiente onde abuso, fé, autoridade e identidade são misturados até se tornarem indistinguíveis? E mais cedo ou mais tarde, esse tipo de mistura cobra um preço. No caso de Rick, esse preço foi devastador. E tudo começou muito antes do deserto, muito antes da morte, muito antes da fita final. Começou na infância. E é exatamente para lá que essa história vai agora. E talvez a pergunta mais desconfortável que esse caso deixa seja justamente essa. Em que momento um canal deixa de registrar apenas uma rotina e começa, sem que a maioria perceba, a expor algo muito mais grave por trás das imagens? Porque no caso de 8 Passengers, o que torna tudo tão perturbador não é só a verdade que apareceu depois. É o fato de que antes dela já existia um incômodo, já existiam sinais, já existia aquela sensação difícil de explicar de que havia alguma coisa errada ali, mesmo quando tudo ainda parecia normal demais na superfície. E isso talvez seja o que mais assusta. Perceber que por muito tempo, tanta gente assistiu, comentou e acompanhou aquele canal, sem imaginar o peso real do que existia por trás daquela aparência tão comum. Se esse tipo de caso real, contado com profundidade, atmosfera e análise, é o tipo de conteúdo que realmente te prende, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários em que momento para você 8 Passengers deixou de parecer apenas mais um canal de família. Porque quando a imagem pública de um canal começa a rachar desse jeito, o que vem depois quase nunca é simples. E no próximo caso, essa mesma sensação de normalidade vai terminar de uma forma ainda mais trágica. Foi na infância que tudo começou. Muito antes de Rick Rodrigues se tornar o nome de um caso criminal, ele já carregava um peso que nenhuma criança deveria carregar. Porque Rick não nasceu em um lar comum, nem em um ambiente onde pudesse simplesmente descobrir quem era aos poucos, como qualquer menino. Desde os primeiros anos de vida, ele já existia dentro de uma estrutura que havia decidido por ele o que ele representava. Rick nasceu em 1975, e dentro do grupo em que foi criado, seu nome ganhou um significado que ia muito além de uma identidade pessoal. Ele passou a ser conhecido como Davidito, um nome que, dentro daquele universo, carregava algo quase simbólico. Ele não era visto apenas como um filho, não era visto apenas como uma criança. Era tratado como alguém especial, alguém destinado a ocupar um lugar importante dentro da narrativa espiritual do grupo. E esse detalhe muda tudo. Porque quando uma criança cresce ouvindo, direta ou indiretamente, que ela tem um papel grandioso, sagrado, excepcional, ela deixa de ter o direito de ser comum, de errar, de amadurecer naturalmente.
de construir a própria personalidade sem pressão. A infância deixa de ser infância e passa a ser preparação. No caso de Ricky, isso se torna ainda mais grave por causa do grupo em que ele foi criado. A organização era conhecida inicialmente como Children of God e mais tarde passou a ser chamada de The Family. Para os seguidores, aquilo era uma missão espiritual. Para muitos ex-membros, porém, era um sistema fechado, autoritário e profundamente distorcido, onde a fé era usada para justificar controle, submissão e, em muitos casos, violações gravíssimas. Por fora, o grupo falava de amor, salvação e propósito. Por dentro, o que existia era uma cultura em que limites morais iam sendo desmontados aos poucos. A figura de autoridade não era questionada. Os ensinamentos vinham de cima. E tudo passava a ser filtrado por uma lógica perigosa. Se a liderança dizia que algo era espiritual, então aquilo deixava de parecer errado para quem vivia ali dentro. E Ricky cresceu exatamente no coração desse sistema. Não na borda. Não como alguém distante da liderança, mas no centro. Isso significa que sua criação não foi apenas influenciada pelo grupo. Ela foi moldada diretamente pelo ambiente mais íntimo da estrutura de poder. Cada fase da infância dele foi atravessada por esse universo em que religião, obediência e identidade se confundiam o tempo todo. É por isso que o caso dele não pode ser contado como se fosse apenas a história de um homem que um dia enlouqueceu. Antes de existir o adulto em colapso, existiu uma criança sendo formada dentro de um mundo onde o normal já havia sido completamente deformado. E aqui está um ponto que torna essa história ainda mais perturbadora. Ricky não estava apenas crescendo naquele ambiente. Ele estava sendo observado como símbolo, como promessa, como alguém que representava a continuidade de algo maior. Ou seja, além do peso do abuso de estrutura, existia também o peso da expectativa. Ele não podia apenas viver. Ele precisava corresponder. Precisava existir de acordo com uma imagem construída pelos outros. E esse tipo de pressão, quando cai sobre uma criança, não desaparece com o tempo. Ela se infiltra na identidade. Ela afeta a forma como essa pessoa entende o próprio valor, o próprio corpo, a própria liberdade. E quando esse processo acontece dentro de um ambiente já marcado por controle extremo, o dano deixa de ser apenas emocional. Ele passa a ser estrutural. Porque Ricky não estava aprendendo somente a obedecer. Ele estava aprendendo desde cedo a não pertencer a si mesmo. E é exatamente aqui que a história começa a entrar em uma parte ainda mais sombria. Porque o problema não era apenas o grupo onde ele nasceu. O problema era o que aquele grupo considerava aceitável fazer com uma criança. E diante de tudo isso, fica uma pergunta difícil de ignorar. O que acontece com a mente de uma criança quando ela cresce sem o direito de ser apenas uma criança? Porque no caso de Ricky, o que mais assusta não é só o ambiente em que ele nasceu, mas o fato de que, para ele, aquilo parecia normal. Se esse caso já está te prendendo até aqui, aproveita para se inscrever no canal, porque os próximos blocos vão mostrar como essa história se torna ainda mais pesada. E eu também quero ler a sua visão nos comentários. Em que momento você acha que a vida de Ricky realmente começou a ser destruída? E se você conhece alguém que gosta de casos reais sombrios contados com profundidade, compartilhe este vídeo. Porque essa não é apenas uma história perturbadora. É uma história que precisa ser entendida. Se quiser, eu também posso fazer uma versão, mais sombria, mais curta, ou mais forte em retenção, para combinar melhor com a sua voz de personagem. Se a infância de Ricky foi marcada pela distorção, a adolescência não trouxe alívio. Trouxe continuidade. Conforme ele crescia,
O controle não diminuía. A pressão não diminuía. E a chance de construir uma identidade real parecia cada vez menor. Ele não estava amadurecendo como um jovem livre. Estava sendo moldado dentro de uma estrutura onde até a intimidade podia ser invadida, dirigida e absorvida por uma lógica maior que ele. É aqui que o caso começa a revelar algo ainda mais grave. Rick não estava sendo apenas influenciado por aquele mundo. Ele estava sendo treinado para viver sem pertencer a si mesmo. E esse tipo de dano é silencioso. Por fora, alguém pode parecer funcional, pode seguir regras, pode parecer adaptado. Mas por dentro, a estrutura emocional já pode estar colapsando. E quando uma pessoa cresce sem autonomia, sem limites saudáveis e sem liberdade para formar a própria identidade, o resultado quase sempre aparece mais tarde. No caso de Rick, esse colapso começou muito antes do fim. O crime ainda não tinha acontecido. A fita ainda não tinha sido gravada. Mas a queda já estava em andamento. O menino que foi tratado como símbolo estava se transformando aos poucos em alguém emocionalmente destruído. Mesmo assim, ainda houve um momento em que tudo pareceu poder mudar. Porque Rick tentou sair. E por um breve instante, pareceu que ele poderia escapar. Em algum momento, Rick fez o que parecia impossível. Ele deixou aquele mundo. Tentou trabalhar. Tentou se casar. Tentou construir uma vida comum. E por um instante, a história parece mudar de direção. Pela primeira vez, surge a sensação de que talvez ainda existisse uma saída. Talvez ele pudesse começar de novo. Talvez o passado finalmente ficasse para trás. Mas não ficou. Porque existe uma diferença brutal entre sair fisicamente de um lugar e se libertar daquilo que esse lugar fez com você. Rick havia deixado a seita, mas a seita ainda existia dentro dele. A infância continuava viva. O trauma continuava vivo. A revolta continuava viva. E foi nesse ponto que a história começou a escurecer de novo. Aquilo que antes parecia apenas dor, começou a ganhar direção. O sofrimento começou a se aproximar da ideia de justiça. E aos poucos, essa ideia de justiça foi se deformando, até se confundir com vingança. Esse é o momento em que o caso muda de natureza. Até aqui, estamos vendo um homem tentando sobreviver ao próprio passado. Daqui em diante, começamos a ver esse mesmo homem ser puxado por ele. O trauma deixou de ser apenas memória, virou missão. E quando dor, raiva e senso de missão se misturam dentro de alguém já destruído por anos de abuso e controle, o resultado raramente é reconstrução. No caso de Rick Rodrigues, era o começo do fim. Crescendo em silêncio, finalmente explode. Rick gravou uma fita. E naquela gravação, o que aparece não é apenas desespero. É algo mais perigoso. Dor transformada em direção. Revolta transformada em propósito. Como se para ele, o passado já não pudesse mais ser suportado sem uma resposta final. Depois veio o irreversível. Angela Smith foi morta. Rick fugiu. Ligou para a esposa. Confessou o que havia feito. E pouco tempo depois tirou a própria vida, sozinho, dentro de um carro no deserto. É assim que a história termina. Mas esse caso não assusta só pelo final. Ele assusta pelo que o final revela. Porque Rick Rodrigues não pode ser entendido apenas como um homem que matou e depois morreu. O caso dele é o retrato de uma destruição muito mais antiga. Uma destruição que começou quando infância, abuso, autoridade e fé foram misturados dentro da mesma estrutura. Isso não apaga o crime, não transforma Rick em vítima absoluta e não simplifica a responsabilidade de ninguém. O que torna essa história tão pesada é justamente o fato de que ela não cabe numa explicação fácil. No fim, o menino tratado como especial foi destruído pela própria estrutura que o moldou. E talvez a verdade mais perturbadora seja essa.
A tragédia não começou na morte. Começou na infância. Ricky Rodrigues não foi apenas um ex-membro de seita que cometeu um crime. Ele foi uma criança criada no núcleo mais íntimo da Children of God, depois chamada The Family, tratado desde cedo como Davidito, uma figura quase profética dentro do grupo. As reportagens da época descrevem que ele cresceu em um ambiente de sexualização extrema, foi abusado por babás do grupo, teve essa infância registrada em The Story of Davidito e ainda carregou o peso de ser visto como herdeiro simbólico. Sobre o que o levou ao suicídio, o ponto mais honesto é este. Ninguém pode provar uma causa única, mas as fontes indicam um acúmulo devastador de fatores. No vídeo gravado antes das mortes, Ricky fala em suicídio, vingança e em acabar com isso. A ABC também registrou a frase dele. A imprensa relata que ele dizia pensar em acabar com tudo desde a adolescência, especialmente após o chamado Teen Training, uma prática interna em que ele foi forçado, ainda jovem, a participar de relações sexuais impostas pelo grupo. Somando isso ao abuso infantil, à doutrinação, ao isolamento e à dificuldade de viver fora da seita, o quadro que emerge é o de alguém profundamente traumatizado, consumido por ódio, culpa e desespero. Por que ele matou Angela Smith? Pelas fontes disponíveis, Ricky a via como parte direta do sistema que o abusou na infância e como uma ligação próxima com sua mãe, Karen Zerbe, principal alvo da sua obsessão. A imprensa relata que Angela aparecia no material de infância dele e que Ricky falava em justiça e vingança contra os responsáveis pelo que aconteceu com ele e com outras crianças. Em outras palavras, ele não a matou ao acaso. Ele a escolheu como alvo de retaliação dentro da missão de vingança que havia construído na própria mente. Ainda assim, vale registrar que a Family International contestou parte dessa narrativa, disse que Angela estava sendo retratada de forma injusta e afirmou repudiar a violência. Por que ele ligou para a esposa? As reportagens mostram que, depois do crime, Ricky telefonou para Elícia Munumel, confessou o assassinato e a ligação acabou levando a polícia até o apartamento em Tucson. Em outra apuração, ele também diz à esposa que tirar a vida de alguém tinha sido a coisa mais difícil que já fizera. Então a função dessa ligação parece ter sido tripla: confessar, encerrar o vínculo emocional mais importante que ainda tinha e garantir que o corpo fosse encontrado. E sobre por que a seita o destruiu desde pequeno, as fontes apontam 5 pilares: abuso sexual infantil normalizado, sexualização precoce tratada como doutrina, papel messiânico imposto, que esmagava a identidade dele, isolamento e controle total do ambiente, sem referência externa saudável, transição fracassada para a vida comum, porque ele saiu fisicamente do grupo, mas não saiu psicologicamente dele. Por isso, o mais preciso não é dizer apenas que a seita o deixou louco, e sim que ela o formou dentro de um sistema abusivo que destruiu seus limites, sua identidade e sua capacidade de elaborar o próprio passado de forma saudável.